Pedro, fica um pouco mais com a gente, falando em 2026 ainda. Eu queria te ouvir sobre as preocupações do outro lado, do PT, além da disputa presidencial. Quais são as alianças que o partido e o presidente Lula estudam para ganhar terreno no Sudeste, especificamente? A gente já viu o presidente Lula abertamente agora falando da preocupação que tem com o Senado Federal, justamente para fazer frente a essa ofensiva da direita, da oposição, especialmente dos bolsonaristas, né? Então, os palanques já estão sendo montados. A gente trouxe que um mapa do Senado vai ser apresentado, a palavra final é do Lula, mas vai ser, nos próximos dias, levado ao presidente. Por que você traz especificamente a região Sudeste? Qual é a preocupação em especial com esse local? É uma expressão, Tainá, que causa calafrios na esquerda do PT, o pragmatismo radical. Todo mundo já percebeu, a ficha já caiu, que para o presidente Lula ter chances de vencer a eleição no ano que vem, para conseguir se reeleger nesse cenário de desgaste da imagem que ele enfrenta, ele precisa de palanques fortes na região Sudeste. As pesquisas de intenção de voto mostram que o cenário não é favorável para o presidente nos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. E aí eu acrescento também o Espírito Santo. Portanto, já há um desenho no PT hoje, o PT que vive um processo de eleição interna, e um consenso de que o PT vai ter que abrir mão de candidaturas até de centro-esquerda para apoiar nomes de direita ou de centro-direita que consigam interditar o avanço dos bolsonaristas nesses 3 maiores colégios eleitorais. E aí, vamos lá, citando cada um deles. Minas Gerais, o PT voltou a sonhar com a candidatura de Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco deu sinais de que não seria mais candidato, que sonha com uma vaga no Supremo Tribunal Federal, mas interlocutores do senador disseram que ele não fechou a porta para essa possibilidade. Seria a salvação da lavoura para o presidente Lula em Minas Gerais. É um nome de centro, é um nome que não é identificado com a esquerda e que poderia constituir um palanque para o presidente Lula. Então, se o Rodrigo Pacheco decidir entrar em campo e disputar o governo mineiro, ele seria o candidato do presidente Lula e, por gravidade, os eleitores de esquerda o apoiariam, mas também eleitores de centro. E aí Lula teria um palanque forte em Minas. O problema é que ele não seria candidato pelo PSD. Eu tive conversas com várias lideranças do PSD local, entre elas a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, com quem eu conversei ontem, ela inclusive nos visitou aqui na CNN, e ela deixou claro que em Minas Gerais o PSD está caminhando para fechar com o projeto do vice-governador Matheus Simões, que por enquanto está no Partido Novo. Romeu Zema deve deixar o cargo para disputar a presidência ou a vice-presidência ou o Senado. Matheus Simões assume o governo e vai para o PSD para disputar a reeleição. Portanto, se Rodrigo Pacheco for candidato de Lula, vai ter que ser por um outro partido, como, por exemplo, o PDT, o PSB ou Solidariedade. Rio de Janeiro, Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, tem uma aliança sólida, pelo menos aparentemente sólida, com o PT, que ocupa pelo menos 3 secretarias na prefeitura. Mas a relação anda esgarçada. Os vereadores do PT votaram contra o armamento da Guarda Metropolitana do Rio de Janeiro, que o prefeito está querendo transformá-la em algo parecido com aquilo que existe aqui em São Paulo. Então tem lá o Washington Quaquá, que é o vice-presidente do PT, que é uma espécie de zelador dessa relação, tenta manter o Eduardo Paes no campo e na órbita do presidente Lula e até já defendeu, inclusive, o Quaquá, que o Paes seja o vice de Lula. E aí, falando agora do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, a grande esperança para dar um palanque forte para o presidente no ano que vem. Importante, um líder, inclusive, do Centrão já me disse, esqueçam a disputa para a presidência da República. A disputa mais importante vai ser o Senado Federal, porque independentemente de quem for, o próximo presidente pode se tornar ingovernável o Congresso Nacional, se não tiver maioria no Senado Federal. Então vai ser uma disputa de muita preocupação de PL e PT. Pedro Venceslau, nossos olhos e ouvidos da política nacional. Deixa eu só fazer uma pergunta. O Pedro, às vezes, nos abandona. Aí, às vezes, ele chega, assim, muito tarde, né? Eu tenho certeza que não é porque ele acordou tarde, porque 5 horas da manhã já está mandando mensagem. Eu quero saber, Pedro Venceslau, o que está acontecendo, Pedro. Vamos acabar com qualquer rusga aqui no Bastidores. Aqui, como diria o Roberto Carlos, eu voltei. Aqui a grade aqui da CNN às vezes varia um pouco, a gente tem que se adaptar, vai para o jornal, volta, mas cá estou de volta.